Então, boa noite a todos, a todas. Nós vamos dar início, então, à aula de interação humano-computador. A aula de hoje é a aula do dia 6 de outubro. Boa noite. E o que nós vamos fazer na aula de hoje? Então, eu vou falar um pouco sobre como que vai ser a organização dessas semanas, só revisar um pouquinho o conteúdo da semana passada, que eu havia disponibilizado para vocês, uma revisão bem rápida, só para destacar alguns pontos importantes, e já fazer o encaminhamento para as próximas atividades. E aí também, abrir para que eu possa esclarecer algumas dúvidas que tenham surgido em relação às duas atividades, as duas tarefas que foram propostas na semana passada, tanto a que está prevista para entrega hoje, que é a tarefa 1 da semana 2, quanto a da semana que vem, que é a tarefa 2, a referente ao projeto do tutorial. Então, deixa eu compartilhar a tela para que a gente possa começar a conversar. Bom, a partir de agora eu não tenho mais acesso ao chat. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço só que chamem pelo microfone, porque senão eu não consigo ver as dúvidas no chat. Tá? Então, deixa eu só mudar aqui para estudantes. O que houve aqui? Ei! E na hora da minha aula. Bom, Moodle, pelo jeito, não está funcionando nesse exato instante, mas eu vou abrindo as outras informações. Então, se nós pegarmos o roteiro, que está disponível lá no Moodle do TADS, na nossa disciplina, elaborei um roteiro que se refere às 2 semanas, a semana 3 e 4, dessa semana e da semana que vem. Por quê? Porque vocês vão perceber que a atividade que está sendo proposta essa semana, ela demanda um tempo maior, e aí, na próxima semana, já vou aproveitar para fazer, inclusive, uma parte desse trabalho com vocês. Vou eu mesma, vamos fazer juntos uma prototipação. Então, a ideia desse roteiro, dessa semana 3 e 4, é compreender, então, a questão dos fatores humanos e ergonômicos e o processo, iniciar essa questão do processo de um projeto de interfaces, tomando como base os conceitos da área de interação humano-computador. Então, o que é que nós temos para essas 2 semanas? Então, além daquele conteúdo que já foi disponibilizado nas semanas 1 e 2, nessa semana eu disponibilizei a videoaula 4, que diz respeito a fundamentos da área de design e usabilidade, e a videoaula 5 sobre linguagem visual. Esses conteúdos, tanto da videoaula 4 quanto da 5, eles foram elaborados com base no material da Universidade Federal de Santa Maria, que é um material que se intitula Design e Usabilidade. Esse material ele está lá no Moodle também. São 3 arquivos em PDF, são arquivos pequenos, são documentos pequenos, mas é com base neles que eu utilizei para fazer essas 2 aulas, porque lá tem esses conceitos, tem essa fundamentação, tanto em relação ao que é design, o que é usabilidade, quanto também de alguns aspectos da linguagem visual, que a gente chama de linguagem visual, que é a utilização de cores, a utilização de fontes adequadas, a utilização de imagens, o próprio layout, da padronização do layout e assim por diante. Inclusive, ele já faz um primeiro contato com os critérios ergonômicos, que vai ser o primeiro método de avaliação que nós vamos utilizar já para fazer a avaliação do protótipo. E aí eu abri uma outra sessão chamada prototipação, em que tem uma videoaula, que é a videoaula 6,
né, sobre o processo, sobre a importância da prototipação. Então, nesse vídeo, a gente, além de ter os tipos de prototipação que se pode fazer com baixa fidelidade e alta fidelidade, tem outras questões importantes em relação ao protótipo, assim como assim a forma como ele se enquadra dentro da engenharia de software, né? Porque, como eu falei na última aula, a engenharia de software é uma grande área da computação destinada ao desenvolvimento de sistemas, aos processos de desenvolvimento de sistemas, né? No qual faz parte a área de interação humano-computador. E, como tal, ele se encaixa dentro do processo de desenvolvimento. Então, em que pese nós também tenhamos essa questão da prototipação como uma fase, né, que pode ser utilizada dentro de algum ciclo, ou em qualquer ciclo de desenvolvimento de sistemas. E aí eu vou falar um pouco, né, a partir dessa aula também, como que a gente encaixa essa prototipação na hora de se fazer um projeto de interfaces. E aí, os dois trabalhos que estão sendo propostos. Deixa eu ver se já voltou aqui o Tades. Mas tudo bem. Tem um material aqui em paralelo. Bom, e aí, são duas atividades que estão sendo propostas, né? Aliás, nós temos atividades que já foram propostas e a que está sendo proposta essa semana. Então, nós temos essa introdução do projeto de interfaces, que eu já vou conversar novamente com vocês e tirar dúvidas, caso tenham alguma. E ainda nesse projeto de interfaces, que é aquele trabalho que vocês estão fazendo em equipe sobre um sistema, um site, né, um projeto de interfaces para um site, um sistema, ele tem agora uma nova tarefa, que é a que está sendo proposta hoje, que é justamente a elaboração do protótipo, né, protótipo do sistema, pelo menos uma primeira versão desse protótipo. E ainda, com uma atividade ainda já também solicitada na semana passada, que é referente ao trabalho individual, que é aquele em que vocês vão desenvolver um projeto de interfaces para um tutorial, tem a tarefa que a data de entrega está prevista para a próxima semana, para a próxima terça-feira. Então, nós temos 3 atividades que foram propostas nessas últimas 2 semanas, na semana passada e hoje, né, sendo com data de entrega sempre às quartas-feiras. Então, eu tenho um que a data é hoje, um na próxima quarta, dia 13, e o trabalho que nós estamos, uma tarefa, né, cada um desses é uma tarefa, que é a elaboração do protótipo. Todas essas tarefas, na verdade, elas fazem parte do projeto final, elas vão constituir uma parte do projeto final. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto final, tanto o trabalho do projeto de interfaces do site, quanto o trabalho do projeto de interfaces para o tutorial, no decorrer do semestre, com essas tarefas parciais. E aí, semana que vem, eu já quero dar a devolutiva dessa primeira atividade, essa primeira tarefa, né, da tarefa 1 da semana 2, que é essa que vocês entregam hoje, e assim ir fazendo a cada semana. A mesma sequência, vocês também têm um formato de quadro, que às vezes fica mais fácil do entendimento, então tem a aula síncrona de hoje, né? Tem a aula síncrona da quarta-feira que vem, já que esse é um roteiro para 2 semanas, já para vocês irem também se organizando em relação ao que vai ser feito. As videoaulas que foram disponibilizadas hoje, então a 4, a 5 e a 6, com os respectivos materiais que devem ser lidos, a 6 aqui sobre prototipação, e aí a atividade, a tarefa que está sendo proposta hoje, que é o do projeto de interfaces. Então, em relação, né, agora pegando o nosso roteiro para que a gente possa começar a trabalhar, até para que se crie essa rotina de trabalho com seja pelo quadro, seja pela sequência que está aqui, né? Então, nós temos, começando pela videoaula, antes de começar com essas videoaulas, desculpem, eu quero mostrar para vocês, ou lembrá-los, né? Fazer uma retomada sobre a aula
sobre o vídeo que eu deixei da semana passada, que era sobre fatores humanos e ergonomia. E esse material ele é importante tanto para essa tarefa que vocês estão entregando hoje, semana que vem, quanto também para o protótipo. E, aliás, é a partir dele que nós temos a questão da prototipação. Então, alguns aspectos que eu quero chamar a atenção desse vídeo que está disponível para vocês, que é o vídeo 3, é sobre as qualidades do que a gente chama de as qualidades para que se tenha uma boa interface. Aí eu lembro para vocês que nós falamos na aula 1 sobre a diferença interface e interação. Então, quando nós falamos de um projeto de interfaces, nós falamos em interfaces que tenham visibilidade, ou seja, o que é para ser feito tem que estar visível. Então, se é para apertar um botão, tem que estar muito visível o que é um botão, não é simplesmente uma imagem que está lá para que você tenha uma ocupação de um espaço ou para ilustrar alguma coisa, né? Se é um botão para clicar, ele tem que parecer com o botão. Se é para um link para a pessoa também clicar, tem que ficar aparecendo o que é um link. Porque se eu tenho um vídeo, tem que ficar claro na interface que é um vídeo e como que eu assisto esse vídeo. Então, isso diz respeito à visibilidade, diz respeito a uma interface de qualidade, ela ser concisa, ela ser objetiva, se tiver textos que sejam objetivos e se houver a necessidade de uma explicação maior, que ele seja feito por demanda do usuário, então, eu digo de forma objetiva o que faz aquele campo. Se a pessoa precisar de mais explicações ou de exemplos, que eu tenha um botão em que ele me abra essa explicação. Então, ela é por demanda. Ao contrário de você deixar grandes textos, que aí prejudica, inclusive, a visibilidade. Ainda tem a questão da familiaridade, isso é importante na hora de elaborar um protótipo, de elaborar uma interface, não só um protótipo, mas uma interface, porque quando nós temos familiaridade com alguns sistemas, com alguns softwares, nós trazemos ou nos sentimos confortáveis a utilizar um novo programa, um novo sistema, quando nós reconhecemos esses elementos gráficos que nós já temos conhecimento de softwares anteriores. Então, como é que nós sabemos da familiaridade que um determinado usuário tem para um sistema? Num levantamento inicial, num questionário inicial, você pode perguntar, num questionário que você passa para todos os usuários, que tipo de softwares ele costuma utilizar. Então, se ele utiliza redes sociais, se ele utiliza os softwares do pacote da Microsoft, o Office, ou se ele usa softwares para gravação e edição de vídeos, então, de alguns desses, você pode trazer elementos que para ele sejam familiares e que, quando é um usuário novo, que a gente chama de novato, que está começando a utilizar o sistema, ele olhando os elementos que ele já conhece, ele tem esse conforto, quer dizer, ele se sente confortável em utilizar, ele diminui a ansiedade e o medo em utilizar um sistema novo. Então, essa familiaridade, ela também é uma qualidade em relação a um projeto de interfaces. Ter consistência é quando nós temos uma padronização do layout, dos tipos de letras, da tipologia de letras, se é Arial, Times New Roman, se é negrito, itálico, no uso de cores, espaçamento. Se você está usando a questão da se é um texto justificado, alinhado à esquerda, alinhado à direita. Se você tem um conjunto de interfaces, principalmente quando nós estamos falando de um conjunto de interfaces para um tutorial, né? Numa mudança de uma tela para outra, se houver em algum ponto um espaçamento diferente, vai chamar muito a atenção. O próprio usuário sabe que tem alguma coisa diferente naquela tela e, às vezes, ele pode até não perceber, mas ele tem alguma coisa que pode incomodar ele. E aí desvia a atenção da informação e volta o foco para a interface. Interface boa é aquela interface que o usuário se sente familiarizado, que ele utiliza de forma confortável, com ergonomia, e não chamando atenção para ela, e sim para a informação que ela possui, né? Claro que nós temos interfaces que esteticamente devem
ser agradáveis para aquele usuário, que sejam eficientes, não adianta ser bonita, ter consistência, familiaridade, visibilidade, mas ser lenta, né? E, principalmente, ter o que a gente chama de gestão de erros, ou seja, uma interface que permita o usuário prevenir erros ou que previna possíveis erros, que tenham mensagens coerentes e diretas com concisão para o usuário e ainda que possibilite a correção de erros, principalmente em entrada de dados. Então, essas qualidades, nós sempre temos que estar lembrando delas, porque elas são a base de todos os métodos de avaliação que nós utilizamos, seja ele por critérios ergonômicos, por heurísticas ou por outros testes. Nós acabamos perpassando por alguma dessas qualidades ou por todas essas qualidades, às vezes com uma nomenclatura diferente ou em formatos diferentes, mas elas acabam sempre sendo desejáveis ou recomendadas, ou melhor, necessárias para o que a gente chama de interfaces que tenham boas qualidades, né? Ou que sejam, de certa forma, que tenham usabilidade. Então, quando você tem uma interface com qualidade, você possivelmente vai ter uma interação também de qualidade, ou seja, uma usabilidade dessa interface, desse sistema. E aí tem algumas regras de ouro, define-se usabilidade, ergonomia, novamente fala um pouco sobre as normas e aborda a questão do user experience, né? Apesar de ser um nome elegante, um nome que hoje se fala, eu uso a questão do X para o desenvolvimento do meu sistema, mas no fundo, é você reconhecer a experiência desse usuário no que ele já sabe fazer, né? Seja de forma prática em relação a esse novo sistema, o que deve ser feito no sistema, um procedimento, mas também em relação ao que a gente chama de uma interação afetiva, né? Então, você propiciar uma interface que traga para ele memórias, para esse usuário, e que seja de aspectos afetivos, emocionais, porque quando você tem essa avaliação e você, entre aspas, acerta, né, porque você faz esse levantamento de requisitos e tem essa preocupação com usuários, ele passa também a ser uma pessoa que vai se integrar, que vai se sentir parte desse processo, ele quase que cria um diálogo, né, com esse sistema. E aí tem um vídeo que eu deixo para vocês sempre, do Don Norman, ele é considerado o maior pesquisador na área de User Experience, alguns falam até que ele é o criador, outros até discordam disso, né, que dizem que não existe uma pessoa que criou, mas ele, nesse vídeo, ele traz algumas reflexões importantes para esse conceito, né? A minha sugestão é que vocês assistam, uma sugestão forte para que vocês assistam a esse vídeo. E aí, né, tem algumas comparações entre os termos, porque há uma confusão entre a diferença entre usabilidade, IHC, designer centrado no usuário, ou user experience, experiência do usuário, e aí fala um pouquinho sobre essas questões, sobre essa diferença, como que eles são incorporados, sobre alguns pressupostos incorretos em relação ao usuário, e aí falo sobre o perfil do usuário, né? Então, é importante para nós termos alguns indicadores. Então, indicadores dentro daquelas qualidades que eu falei para vocês, as interfaces, elas têm que responder quem irá utilizar o sistema, como que essa pessoa irá utilizar o sistema, onde que ela irá utilizar, quando e se há restrições para utilizar o sistema. Vejam que essa análise do contexto, esse levantamento de indicadores para o perfil do usuário, ele se baseia naqueles 4 elementos que eu sempre venho desde a primeira aula falando, que estão lá no primeiro vídeo, né? Que é usuário, sistema, os desenvolvedores e o ambiente de uso. Então, sempre com a interface ou com esse levantamento para o desenvolvimento da interface, responder a essas questões. Claro, isso através de métodos de levantamento de dados,
algumas mais conhecidas estão aqui, outras que possam existir, e aí você tem o que a gente chama de traçar um perfil de usuário. Dependendo do autor, você tem um tipo, né? Então, o mais utilizado é o perfil usado pelo Pressman, que utiliza entre novatos, usuário que a gente chama intermitente e o frequente, e aqui é uma atenção independente do autor que vai utilizar ou vai destacar um perfil, a gente fala de perfil do usuário em relação a um sistema e não em relação a conhecimentos de tecnologia. Então, eu posso ter um usuário considerado novato como sendo um desenvolvedor com altas habilidades em linguagem de programação, banco de dados, enfim, com conhecimento técnico da área de informática muito grande, mas ele é novato, ele está usando pela primeira vez um determinado sistema. Então, a primeira vez que ele vai utilizar o aplicativo, vamos supor, da Prefeitura de Curitiba, de saúde já, quando ele baixa a primeira vez e vai utilizar, ele é um usuário novato. A partir do momento que ele começa a usar com certa frequência para consultar que dia que é o dia da vacina dele, que dia que ele agendou uma consulta, quais as vacinas que ele já aplicou, dos dependentes, e ele faz esse uso semanal, ele deixa de ser um usuário novato e passa a ser o que a gente chama de intermitente. Quer dizer, ele tem uma frequência de uso, né? E mais, ele conhece o que é um sistema de saúde público, né? O Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, ele não é nem um usuário novato que acabou de aprender, mas também não é o usuário frequente com conhecimento, que daí são aqueles profissionais que trabalham nos postos de saúde ou que utilizam esse sistema 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Então, aí nós temos usuários frequentes e com conhecimento. Conhecem do que se trata aquele sistema ou a área do sistema e ainda conhecem muito bem a aplicação. E aí existem outros autores que também traçam ou destacam perfis diferentes. Aqui, para nós, isso não é importante só que a gente lembre sempre que o usuário não é o usuário burro em informática, mas o que a gente trata, né? Aqui nós estamos abordando é o usuário em relação a um sistema, ao assunto daquele sistema, as interfaces daquele sistema, que ele nunca usou, que ele usa com mais ou menos frequência, conhece pouco ou quase nada sobre a área de saúde ou sobre imposto de renda, e nós temos aquele que conhece muito de imposto de renda e já usou algum sistema, e aí ele se torna, ou vai usar todo dia, ele se torna experiente. Por que é importante a gente saber esses perfis de usuário? Porque quando nós definimos um projeto de interfaces e nós estabelecemos que o nosso usuário ele é leigo, ele é um usuário novato, mas no levantamento de requisitos, você detecta que esse usuário irá utilizar todos os dias o sistema, então vocês percebam que você vai ter um usuário novato, que é aquele que acabou de ingressar na empresa, por exemplo, que acabou de comprar o software ou de baixar o software. Mas se ele usa com frequência todos os dias, questão de dias ou de semanas, ele passa a ser um usuário experiente. E a tua interface, ela deve ter flexibilidade suficiente, tanto para atender um usuário novato, quanto um usuário experiente, principalmente em sistemas que têm rotatividade de pessoas. Então, isso tem que ser levado em consideração no momento em que se faz esse levantamento de requisitos, porque senão você começa a ter um sistema lento, um sistema em que não é eficiente, né? Vou fazer uma comparação rápida aqui. Vocês, quando começaram a utilizar sistemas operacionais, vocês eram usuários novatos. Pode ser que, possivelmente, vocês gostassem muito do Windows ou de sistemas gráficos. À medida que vocês se tornam usuários experientes e começam a utilizar comandos diretamente, o que a gente chama de linguagem de comandos feita diretamente no sistema operacional, né? Então, que vocês usam Linux ou que vocês fazem os comandos direto,
toda essa questão gráfica de usar botões, ícones, ela se torna pouco eficiente, ela faz com que vocês atrasem as atividades. É muito mais ágil fazer tudo com o teclado lá diretamente no prompt do servidor, por exemplo, ou de uma estação que vocês abram, né? Então, vejo que vocês, de novato, passaram para experiente. Isso, se vocês não tiverem interface que permitam os dois, vocês vão deixar de agradar ou atender algum tipo de usuário. Então, essas são algumas das questões que nós levantamos em relação ao perfil de usuários. E aí, claro, fala um pouco sobre a questão, já dando um início, né, sobre o assunto do que é um processo cognitivo. Então, quando a gente fala em algo cognitivo, nós estamos falando em processos de como nós adquirimos conhecimento, como nós aprendemos as coisas e a relação que existe entre esse processo de aprendizagem, né, com a área de interação humano-computador. Quer dizer, quando é fácil de aprender, é fácil de usar, nós estamos falando de um sistema que tem interação humano-computador. E isso está muito relacionado com esses processos cognitivos, vindos principalmente da área de estudos da psicologia. Falo sobre a diferença, a importância sobre a visibilidade, falo sobre a comunicabilidade, sobre a questão do modelo mental, como isso é importante para o desenvolvimento de sistemas, para o desenvolvimento de projetos de sistemas, né? E, por fim, há alguns conceitos aqui do que a gente chama de bom projeto de interfaces em relação a um treinamento. Então, quanto melhor for o projeto de interfaces, menor vai ser a necessidade de treinamento. Quando você tem um sistema em que os usuários ligam com muita frequência, ou têm muitas dúvidas, ou têm muitas solicitações de auxílio, de treinamento, significa que o sistema pode ser muito complexo, o usuário não sabe nada da área, e aí é uma questão de complexidade, ser um usuário novato, tanto no assunto quanto no sistema, né? Mas, principalmente, está relacionado com um projeto que não teve um projeto de interfaces com levantamento bem feito, né? Não foi levado essa em consideração. E a questão da necessidade do esforço. Por que o projetista, nós aqui que estamos nessa disciplina enquanto um projetista de interfaces, devemos nos preocupar com o perfil do usuário. Porque quanto mais nós entendemos do usuário, mais nós conhecemos as suas dificuldades, mais nós levantamos a sua experiência, aquilo que para ele vai ser, de certa maneira, vai ter uma interação afetiva, de repente, com o sistema, de gostar, enfim, de usar aquele sistema, menor vai ser o esforço do usuário em utilizar esse sistema. E, claro, se você entrega para o teu usuário um sistema em que é difícil de usar, em que ele não consegue, tem dificuldades, se ele não for obrigado a usar o sistema, ele desiste e troca por outro. Então, esse esforço ele se faz necessário até mesmo por uma questão de sobrevivência dentro de uma empresa ou dentro de um contrato com um usuário, com um cliente, né? E aí deixo as referências, que são esses os materiais que eu utilizei para essa nossa aula. Bom, e aí, em relação, então, deixa eu ver aqui se voltou. Em relação ao a nossa continuidade aqui da nossa aula, né? O que nós tínhamos, que eu propus para essa semana, então, são esses 2 vídeos, como eu falei, eu queria mostrar para vocês. Então, vocês vão olhar, não está abrindo, mas se vocês olharem no canto lateral esquerdo do Moodle, vocês vão encontrar abaixo ali onde tem introdução em IHC, fundamentos, já vão encontrar um design e usabilidade, e vão encontrar um item chamado prototipação. Lá vocês vão poder assistir a essas videoaulas. Tá? Que mais? Agora vamos falar sobre o trabalho. Então, começando por esse aqui, que eu já tinha proposto, mas que a gente vai retomar hoje. Então, deixa eu abrir aqui. Atividade 1. Tá aqui. Puxa, que é esse aqui. Deixa eu primeiro abrir esse.
Bom, então veja, nós temos o projeto de interfaces, todas as orientações em relação ao aquele trabalho em equipe, que é sobre um tema que vocês acabaram, que a gente acabou discutindo, alguns vão falar sobre comércio eletrônico, outros vão fazer sobre alguns outros sistemas, mas que tenham aquelas características de homepage e tudo mais, né, que eu já citei aqui anteriormente e que está nesse texto. O que é para fazer, para entregar hoje? Então, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. Então, o trabalho, né, esse trabalho 1, ele é composto por 2 produtos que vocês vão fazer. Um é o trabalho escrito, o projeto escrito, que está aqui a estrutura, que é essa estrutura, né? E o segundo, que é o próprio sistema que vocês vão me apresentar, que vai ter uma defesa que vocês vão mostrar o projeto de interface que vocês desenvolveram. Lembrando que esse projeto de interface são somente as interfaces. Não tem base de dados, não tem um código-fonte com consistência de dados, nada disso. Então, o que nós precisamos fazer, né, no dia de hoje? É um texto introdutório, né? Então, tem que fazer uma introdução, e nesse texto introdutório vai se fazer uma apresentação do tema. Então, vai dizer, né? Aqui eu pus alguns elementos que eu entendo como sendo importantes de terem dentro de uma apresentação. Descrever do que se trata o assunto, o que vai ser desenvolvido, para quem, qual o motivo que está se desenvolvendo esse projeto de interfaces, quais as principais funcionalidades que vai ter, levantamento de requisitos em relação àqueles 4 elementos e uma pesquisa de pelo menos 2 softwares ou sites similares. Então, supondo, né, um exemplo de uma banquinha de jornal. Eu vou fazer um site para banquinha de jornal. Se eu só colocar isso, cada um vai imaginar uma banquinha diferente, né? Então, tem aquele que imaginou a banquinha perto de casa, tem um outro que imaginou uma banquinha maior, com vários atendentes, tem outro já pensou naquela banquinha do lado da Santos Andrade, que momento a gente consegue entrar, tem que comprar da rua, enfim. Né? Mas o que eu estava propondo é uma banquinha de revistas, de venda de banquinha de jornal virtual, né? Em que eu quero, com essa banquinha, né, e aí eu vou fazer isso na descrição da temática, dizer que eu quero que seja uma banca com uma representação virtual, em que eu entre nessa banca virtualmente usando, por exemplo, o meu celular. A partir do momento em que eu acesso o sistema, aparece a banquinha e eu consigo ir olhando a banquinha com tudo que tem nela pelo meu celular. Posso fazer um giro de 180 graus, como se eu estivesse dentro de uma banquinha. E, ao mesmo tempo em que eu estou olhando a banquinha, visualizando ela, eu quero usar uma parte da tela, estou pensando aqui que poderia ser 2/3 da tela, né, em que quando eu paro em frente às revistas, né, a revistinha de gibi, eu vá selecionando ou vá levando, né, colocando no meu carrinho aquelas que eu quero comprar. Então, aparece uma lista em cima daquelas revistas que eu estou olhando e aparece uma lista. Então, veja que a minha descrição da temática é bem diferente do que eu estou imaginando para uma banquinha de jornal, do que seria uma banquinha, talvez, física. Nessa que eu quero, nem existe loja física. Quem quiser usar o meu sistema pode ter em casa todos os... vender revistas e produtos de uma banquinha sem ter ela fisicamente. Então, o que vai ser desenvolvido na minha banquinha de jornal? Por parte do usuário, do cliente da banquinha, vai ser desenvolvido um aplicativo em que ele possa visualizar e fazer esse giro de 360 graus para visualizar a minha banquinha, né, ao redor, e que ele possa, consultando a lista dos produtos, à medida que ele vai olhando, e colocando no carrinho para fazer o pagamento, né, com entrega e tudo mais. Por parte do administrador, do dono da banquinha, vai ter um cadastro de produtos, né? Vai ter a compra de novos produtos para disponibilizar para controle de estoque e assim por diante. Então, eu vou desenvolver
tanto para quem é o dono da banca, que vai controlar o seu estoque, quanto para clientes que queiram comprar banquinhas sem sair de casa, né? Produtos de uma banquinha de jornal sem sair de casa. Aí, qual o motivo de eu desenvolver? Então, normalmente, esse motivo a gente até encontra após fazer uma pesquisa, né? Essa era uma das solicitações dessa atividade, pelo menos duas. Então, nos pontos negativos e positivos, muitas vezes a gente já encontra aqui um motivo, ou esse motivo pode ser porque eu trabalho com isso, enfim, né? Com esse sistema. As funcionalidades é muito similar ao que vai ser desenvolvido, posso deixar ela de forma mais pontual, enfim, e aí todo o levantamento de requisitos do que for possível, né, em relação ao perfil, tanto para quem é o proprietário da banquinha, como para quem vai comprar essas revistas, né? Então, pode ser um único texto com todos esses elementos. Lá no Moodle inclusive tem deixa eu ver aqui eu vou olhando se já voltou ou não a nossa, ó, acho que agora já deu, beleza. Aqui no Moodle nós temos agora tá beleza, agora tá ótimo. Então, veja, nós temos aqui alguns modelos, tá? Eu vou entrar com a mesma visão que vocês têm, ó. Então, tá lá o roteiro, eu estou mostrando para vocês. Estão aqui as aulas, então, aula 1, depois eu já volto aqui para falar. Estou aqui nessa atividade aqui, ó. Então, estou nessa atividade da semana passada. Deixa eu ver. Isso me perguntou. Ah, não está mostrando? Nossa, eu estava todo esse tempo sem compartilhar a tela. Coitados de vocês que ficaram me aguentando falar. Pronto. Ainda bem que você falou, Wanderson. Obrigada. Então, vejam, quando a gente fala num artigo, que é o que nós temos que fazer aqui, que é o trabalho que foi proposto, que é justamente essa introdução que eu estava mostrando, que achei que eu estava mostrando, mas, enfim, que é esse capítulo aqui, né, o capítulo da introdução com essas temáticas. Percebam o seguinte, aqui eu já deixei para vocês, aqui em trabalho 1, alguns modelos. Então, se vocês abrirem o modelo para artigo com anotações, deixa eu pegar aqui, ó. Ele tem aqui, ó, apresentação. Então, você vai descrever o tema, vai explicar as funcionalidades, detalhamento público-alvo, né? Quem vai utilizar, como, as funcionalidades, né? A pesquisa, o que pode ter nessa pesquisa, né? E aí, inclusive, dizer a análise, né? Fazer esse gancho dos itens que vocês pesquisaram com os pontos positivos, negativos para justificativa. Cronograma, até eu falei, olha, vocês podem fazer na próxima, mais à frente, mas já é importante começar a pensar já numa divisão de tarefas entre a equipe, tá? com os recursos que serão utilizados. Aqui também, nesse documento, tem uma ideia de objetivo geral, então é sempre responder em poucas linhas o que vai ser feito nesse trabalho, não é na atividade, mas nesse trabalho. Então, o que é o trabalho? O trabalho é para desenvolver um projeto de interfaces com base em conceitos da interação humano-computador para uma banquinha de jornal virtual, ou para bancas de jornal virtual, a ser utilizado via smartphone pelos clientes. Então, esse é o meu objetivo, que eles possam fazer compras virtuais. E aí tem também os objetivos específicos, que são ações que são necessárias para se chegar ao objetivo geral. Fazendo uma analogia, quando a gente diz assim, meu objetivo geral é dar uma festa, uma churrascada. Então, eu vou fazer uma churrascada na minha casa para os meus colegas. Então, o objetivo geral é promover uma churrascada para os meus colegas. Quais são os objetivos específicos? Então, todas as ações que são necessárias para que eu possa promover essa churrascada. Eu vou ter que fazer a lista de convidados, mandar os convites. Eu vou ter que fazer o calcular a quantidade de comida, de bebidas. Eu vou limpar a churrasqueira, pode ser, ou organizar um espaço para a churrasqueira, organizar espaço para que se coloque
os pratos, né, as comidas e as bebidas, os copos, os talheres, assar a carne, né, cortar, servir, e aí, no final, limpar toda a bagunça. Então, eu tenho objetivos específicos que são necessários para se fazer esse principal. É a mesma coisa aqui. Né? Então, vai se fazer um levantamento, vai desenvolver um protótipo, vai avaliar o protótipo, vai desenvolver o projeto de interface definitiva e assim por diante. O que eu sugiro aqui, que é a taxonomia de Bloom, é um documento, o Bloom, essa taxonomia de Bloom, vocês vão utilizar em todos os projetos que vocês tiverem que colocar objetivo geral e objetivos específicos. Ele é dividido em 6 áreas, que é uma que é quando você quer colocar em prática, quando você só quer fazer conceituação teórica, enfim, ele divide em 6 áreas, e cada área tem um conjunto de verbos que indicam qual é a finalidade dele. Então, quando a gente fala que vai comparar, significa que você vai ter que estudar sobre ou apresentar sobre, que você vai ter que fazer uma análise, vai ter que levantar aspectos que são conflitantes ou que são incomuns. Então, essa diferenciação envolve uma série de possibilidades. E isso é um textinho bem bacana, tem vários artigos sobre taxonomia de Bloom, vocês podem pesquisar no Google. TCC, principalmente, ele é imprescindível. Tá? E tem as normas dos trabalhos acadêmicos, que está disponível lá na biblioteca do Sistema de Bibliotecas da Universidade. Essas normas é um documento que tem umas 300 e tantas páginas, mas você tem lá uma divisão e tem exemplos, seja quando é um trabalho de disciplina, quando é um TCC, quando é monografia, quando é tese, quando é relatório técnico, espaçamento, margens, o que tem que ter na folha, na capa, na folha de rosto, sumário, lista de ilustrações e assim por diante. Então, ele é grande, na verdade, porque ele tem vários exemplos, mas você consegue utilizar só aquilo que que vocês precisam. E aí vem a justificativa, que pode estar aqui numa sessão ou estar lá junto com a apresentação, e aí entram nos próximos capítulos. Então, esse aqui é um modelo que vocês têm lá. Tem aqui um exemplo de um artigo, não do trabalho, esse aqui é de uma aluna minha, que eu orientei ela no trabalho que ela fez, e é trabalho de uma aluna do curso, só que é de nutrição. Então, vocês vão perceber que nessa parte introdutória tem tudo isso que eu expliquei para vocês, só que está num único capítulo, que daí depois vai ser desenvolvido para os demais. Então, essa atividade é a atividade da semana 1. Por que nós precisamos fazer esse levantamento todo? Conhecer quem é meu usuário, saber as funcionalidades, por que eu tenho que detalhar tudo isso o máximo que eu puder, para que se faça o protótipo, que é o que eu estou propondo hoje como próxima atividade para esse trabalho, para esse projeto. Então, essa tarefa, nós vamos fazer um protótipo. Se pode fazer um protótipo usando papel, folha de papel, canetinha, lápis de cor, caneta, régua, desenha o projeto de interfaces e depois vai digitalizar, tirar foto e vai colocar no PDF junto com outras informações que eu estou pedindo, ou pode ser desenvolvido num software específico. Pode ser para prototipação, tipo, sei lá, o Balsamic, o Pencil, pode ser o System Architect, pode ser HTML, PHP, Java, o que vocês quiserem. O que interessa, até em PowerPoint dá para fazer tela, né? No Paint. Mas o importante é que tenha esse conjunto de interface. Então, como ficar mais fácil para vocês? Se achar melhor desenhar, tirar uma foto e daí colocar no arquivo para entregar, tá ótimo. Então, ele pode ser do que a gente chama de baixa fidelidade. Esse conceito de baixa fidelidade, ele está lá na aula sobre prototipação. E aí, o que vai ser entregue? Né? Então, esse arquivo PDF, que vai ter um relato de como que foi feita essa prototipação pela equipe. Então, vamos supor, né? Eu vou fazer a prototipação da minha banquinha de jornal. Então,
eu desenho ali, né, como que seria essa visão pelo celular, né, um desenho, um esboço, no lápis mesmo, usando papel, caneta, canetinha, lápis de cor, desenho as interfaces, desenho o que vai ter na lista, como que vai ser o passo para ele confirmar o carrinho, fazer o pagamento e assim por diante. E faço as interfaces para o proprietário, para cadastrar os produtos e fazer a entrada do estoque, vou fazer utilizando, por exemplo, o PHP. Pronto. Tá? Então, não há problema de eu fazer usando para um tipo de usuário usando um software e para outro fazendo a lápis. Não há problemas, até porque vocês estão em equipe. Então, o que eu vou colocar? Eu vou dizer que eu me reuni com meu colega da equipe, uma dupla, e que nós fizemos juntos, primeiramente, usando o Teams, né, ou, enfim, né, o WhatsApp, mas usando um aplicativo para reunião virtual. Então, nos reunimos virtualmente, usando o Teams, e fizemos junto o desenho, né, na tela, usando o PHP para o administrador, né, para o proprietário desse software. E num outro dia, nós fizemos também via reunião, em que um desenhava e o outro ia conversando e falando. Então, para isso foi colocada uma câmerazinha, né, em cima assim, de um tripé, em que filmava a mão, por exemplo, a minha mão, desenhando as telas, e o outro colega falando, não, agora põe um botão aqui, e assim por diante. Os dois tinham uma tela e cada um ia desenhando e a gente ia enxergando o que o outro estava fazendo e dando as ideias. Vejam, eu contei para vocês como que eu fiz esse meu processo de prototipação. É isso que eu quero que vocês descrevam. É a metodologia com que vocês fizeram essa prototipação. De tal maneira que, se vocês quiserem copiar, vocês copiam a minha metodologia. Essa forma de fazer, usando Teams ou usando cada um uma webcam. Tá? E aí, claro, as ferramentas. Usei papel, usei canetinha, usei o meu celular para colocar num tripézinho, assim, que eu tenho, ou ring light, que consegui filmar aqui a mão para eu transmitir via Teams. Usei o Teams, usei o Meeting, sei lá. Aí vocês contam como que vocês fizeram. Tá? Então, esse PDF vai ter esse relato, vai ter as ferramentas que vocês utilizaram, editor de texto, blá, 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 e as telas que vocês implementaram de acordo com o público-alvo. Isso tudo até o dia 20 de outubro. Então, vocês vão ter essa semana, a aula da semana do dia 13. Não vou passar atividade no dia 13, nós vamos, na verdade, se ninguém tiver dúvida, fazer um processo de prototipação com vocês, né? E aí, na outra semana, ainda no próprio dia 20, a gente tem aula. Tá? Para que vocês tenham tempo de amadurecerem essa questão do protótipo. Tá? Porque isso também é uma fase de amadurecimento. Então, essas são as atividades que estão, as duas atividades, né, referentes ao trabalho 1, ao trabalho do projeto de interfaces de um sistema, um para entregar hoje, o outro para entregar dia 20. E outra atividade que tinha sido deixada era em relação ao trabalho do projeto de interfaces do tutorial, a gente chama de trabalho 2. Então, nesse trabalho, na semana 1 já tinha lá o fórum, mas na semana passada tinha deixado uma tarefa que era para começar a semana que vem, a semana passada, e vai até o dia 13, semana que vem. Então, essa tarefa, ela é mais simples. Por quê? Porque no trabalho 2, o que é que vocês vão me entregar? Vocês vão me entregar um tutorial e vão me mandar um vídeo mostrando o tutorial que vocês fizeram. Então, não tem o projeto de interfaces como tem no outro. Vocês não têm que colocar introdução, público-alvo, justificativo, objetivo geral específico. Vocês já estão fazendo isso no trabalho 1. Não precisa repetir no 2, porque é igual. Né? Então, aqui vocês não vão precisar se preocupar com isso. Porém, há necessidade de se fazer um
levantamento de quem vai utilizar. Tá? Porque se não fizer um levantamento de quem vai utilizar esse tutorial, de como vai utilizar, onde vai utilizar, fica impossível de fazer um tutorial. Essa prática de se desenvolver um projeto de interfaces tem que ser algo que seja quase como algo que esteja no subconsciente. Sempre que for para desenvolver um sistema, tem que pensar, tem que lembrar dessas questões que são importantes, que é do levantamento. Eu vou dar um exemplo, tá? Do que eu quero dizer com isso, o que vocês vão fazer nessa identificação aqui do contexto do trabalho 2. Então, veja, sobre o tema, o assunto que vocês escolheram, vamos supor, tutorial sobre o Moodle, né? Vocês vão apresentar os itens que serão abordados. Então, na verdade, vocês vão dizer assim, olha, sobre o Moodle, eu vou falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá? E vão identificar o contexto, ou seja, quem é o leitor? Né? Quem que vai ler esse material? O que a equipe de desenvolvimento, como que ela vai participar? O que ela, como que conhecimentos que ela tem? Onde vai ser usado? E lógico, sempre lembrando a questão da acessibilidade. E tem a pesquisa de tutoriais existentes. Então, levantamento positivo, pontos positivos e negativos. Isso todo o trabalho tem que se fazer no início. Vocês não vão precisar depois fazer um projeto para isso, vamos entregar. Então, eu vou dar um exemplo de um tutorial. Tá? Vou pegar um projeto da universidade lá com o ITTI, o Instituto de Transporte, Tecnologia, de Infraestrutura e Transportes do Paraná, né? De Curitiba, aqui da Federal do Paraná. Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. Um dos projetos que eles têm lá no ITTI, ele está vinculado ali no setor onde tem as engenharias, esse instituto. Ali no Centro Politécnico, no prédio da administração. Bem no mesmo andar em que tem aquele auditório grande, né, no primeiro andar. Então, um dos projetos que eles têm lá é um programa de gestão ambiental, um trecho da BR-135, o trecho que pega toda a Bahia e mais um pedacinho de Minas Gerais. E na Bahia, ele passa no sertão, no interior, né, da Bahia. Ele não pega lá a cidade de Salvador, passa por uma cidade grande, mas na sua grande maioria passa pelo interior da Bahia. Então, esse programa, esse projeto, né, que é desenvolvido pelo ITTI de gestão ambiental na BR-135, eles têm várias ações, e uma delas é a educação ambiental. E aí tem vários projetos dentro da educação ambiental. Então, eu vou pegar um deles. Tá? Vou pegar um que era para ensinar as crianças do ensino infantil. Poderia também ter do Fundamental 1, que a gente chama, quer dizer, as crianças de 6, 7, 8 anos, então, do início ali do primário, né? Do antigo primário, a conhecerem a fauna do sertão ali, do cerrado, onde passa essa estrada, porque são comunidades do entorno dessa BR. Então, para esse material, para se fazer esse material, para que as crianças saibam quais são os animais, são crianças muito pequenas. Então, não adianta se fazer um textão, não adianta se fazer vídeo longo, e nem muito vídeo curto com gente falando, elas não vão dar a menor bola. Né? O que vale a pena para ensinar para eles? Se a gente tivesse uma atividade que eles pudessem fazer na prática, desenvolver. Bom, mas eu não tenho como fazer um tutorial para uma criança sozinha fazer uma atividade prática. Mas eu posso fazer um tutorial que seja para a professora desenvolver essa atividade com as crianças. Então, que atividade é essa? Eu preciso que elas conheçam que existem animais que vivem, animais selvagens que vivem ali naquela região que é de muita mata, que tem ali a questão do cerrado, que tem, né, muito evidenciado ali naquela região. E aí eu pensei numa seguinte atividade, né?
que é a atividade até que não fui eu, né? Foi uma engenheira que desenvolveu, só troca ideias lá, mas basicamente é o seguinte, as crianças pegam rolinho de papel higiênico, depois eu vou achar as fotos para mostrar para vocês e o tutorial depois. Fazem com o rolinho de papel higiênico um binóculo, colam um com o outro. Então, elas, né, a professora arranja ou elas trazem o rolinho de papel higiênico, colam um outro, então formam um binóculo. E pegam papel, qualquer papel, craft, ou papel usado, jornal, o que tiver de papel, melhor ainda se for jornal, recorta e faz como se fosse um colete na criança, gruda com fita crepe assim. Então, ela se torna um explorador. Faz chapéuzinho, inclusive, de papel, né? Pega também folha, faz um chapéuzinho, mas como se fosse um explorador. E aí, antes de começar a fazer a exploração dos animais, você tem, o professor pesquisa junto com as crianças depois e mostra quais são os animais que tem no Brasil e os que não tem no Brasil. E quando fala em animal selvagem, pensa no leão, na girafa, né? No rinoceronte, enfim. E não tem, mas tem, aqui tem onça pintada, tem outros, não, onça pintada não, desculpe, tem a lobo-guará, existem outros. Tá. Então, essa professora mostra, ela faz esse levantamento, mostra para as crianças, numa aula que ela tem, então a gente instrui tudo isso no tutorial, de como ela vai usar esse material dessas crianças. Como fazer o binóculo, o coletinho, da importância de se sentirem dessa maneira, de fazer essa pesquisa, de mostrar que existe diferença entre animais de um lugar e animais de outro. E, no final, a gente faz como se fosse uma caça na escola, dos animais, mas assim, não caça de matar, mas de buscar, de tentar encontrar os animais escondidos. Então, a professora esconde as fotos, coloca em palitinho, assim, as fotos, e coloca atrás de uma flor, de uma árvore, coloca, se tiver um matinho no meio, né? E aí as crianças, elas vão procurando, e quando elas encontram, né, elas têm que ir procurando por binóculo, e aí quando elas encontram, elas vão lá, e elas têm que ter o cuidado, porque se fazer barulho, esse animal pode ser um animal brabo e atacar elas. Se for um animal que não seja tão que não seja tão brabo, que esteja dentro de um lago, por exemplo, uma espécie de peixe, eles podem se aproximar para olhar, ou de uma ave tem que ir com silêncio. Então, eles começam a ter essa preocupação, inclusive ambiental, da fauna da região deles, dando valor para isso que é da fauna. Então, vejam, qual é o meu tema escolhido? Eu vou fazer um tutorial para os professores que lecionam ou que ministram aulas para educação infantil, dentro de comunidades do entorno da BR-135. Né? Eu até tenho aqui o folderzinho, ó, vou pegar aqui, ó, essa aqui é a BR, né, 135, ela pega bem esse estado, e aqui tem até uma ideia, não sei se dá para ver direito, acho que não vai dar para ver muito bem, mas de uma foto da BR, aqui em cima, né, no meio do nada. E, inclusive, né, quando a gente fala desse tipo de projeto, nós temos que levar em consideração, inclusive, o meio em que se encontram. Então, não dá para falar com uma comunidade como essa, em alguns pontos dessa comunidade, em reciclagem. Por um simples razão. Não adianta você falar para ela separar o lixo em saquinhos plásticos. O que vai acontecer? Não passa caminhão do reciclável. O orgânico já enterram, já faz parte do conhecimento, mas tem que se dar um destino diferente para o que é reciclável. Então, garrafa PET, usar para fazer vasinho, ter oficinas para ensinar as mulheres a fazerem horta usando, ou fazerem quadros com tampinha, fazer cortina com o negócio lá de latinhas de refrigerante, enfim, porque a forma de reciclagem lá não existe. Vai sair dali, vai passar o lixo, o caminhão, se é que passa, vai coletar tudo aquilo e vai jogar num lixão sem nenhum tratamento.
Então, por isso que é importante a gente também conhecer da nossa equipe que está trabalhando, se ela tem habilidades para se imaginar fazer com pedagogos, se eu vou ter na equipe um engenheiro ambiental, se eu vou ter um biólogo, se eu vou ter o pessoal da área de informática, ou só vai ser um tutorial com o pessoal da área de informática. Então, essa equipe de desenvolvimento aqui, no sentido até mesmo de uma equipe multidisciplinar que a gente faz quando nós desenvolvemos um projeto de interfaces. Não é só para esse projetinho, de um tutorialzinho. Quando a gente desenvolve um projeto grande como esse, né, da BR, por exemplo, nós temos engenheiro ambiental, civil, de transportes, tem biólogos, tem geólogos, tem o especialista em aves, está lá também, enfim, tem administrador. Então, você tem uma equipe, né, que é essa equipe desenvolvedora. E, obviamente, o ambiente de uso, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, podendo usar podendo ser impresso para que eles possam fazer a pesquisa, para que eles possam olhar, né? E para que eles possam, inclusive, ir fazendo passo a passo de como elaborar, como fazer o binóculo, a camisa e assim por diante. Então, isso nós precisamos desenvolver nesse tutorial. É isso que nós temos que descrever. E, claro, né, a questão da acessibilidade, isso sempre é importante. Tá? E aí vocês vão pesquisar se existem tutoriais semelhantes na internet. Então, esse é o roteiro dessa atividade, da atividade que é para a semana que vem, né, que nós precisamos fazer ela inicialmente, para daí começar a pensar no conteúdo desse tutorial e finalmente chegar no desenvolvimento do protótipo e da versão do projeto de interfaces. Ele muda em relação a um sistema. O projeto aqui, ele muda um pouquinho, por motivos que eu já expliquei, e por isso que nós fazemos esse protótipo também. Antes de eu abrir para perguntas, só para que vocês olhem, ó, eu navego aqui pelo lado esquerdo da tela, então, geral é o início ali da nossa disciplina, os roteiros aqui, como eu falei para vocês, as aulas todas, então, estão organizadas por semana, né? Então, sempre vai ter o roteiro, com o passo a passo, a gravação da aula, e para quem faltou, tem lá a tarefa, quem faltou, aula síncrona, né? Tem a tarefa que contabiliza as 2 aulas da frequência. As informações, tudo que diz respeito ao trabalho 1, tudo que diz respeito ao trabalho 2, os conteúdos aí entram em seguida, os conceitos de IHC, as 2 aulas, de fatores humanos, que foi o que eu abordei hoje com vocês, inclusive, ó, tem até tem aqui 2 materiais que é para ajudar. O design e usabilidade, que é o que eu liberei hoje para vocês, então, tanto fundamentos quanto a linguagem visual e os PDFs, lá da Universidade de Santa Maria, que eu falei para vocês. E, por fim, o da prototipação, em que tem o link para a videoaula e tem algumas ferramentas de prototipação que foram sugeridas por colegas de vocês. Se vocês conhecerem outras ferramentas, podem mandar lá pelo WhatsApp, podem colocar no fórum, podem mandar para mim, que aí eu vou adicionando essa ferramenta de prototipo aqui nessa nossa lista. Então, isso é bem bacana, essa parceria que a gente pode fazer em conjunto. Bom, o protótipo pode ser, pode, Ana Carolina, com certeza, pode ser sim, qualquer software, qualquer programa, pode ser feito diretamente no site, vocês podem baixar, se quiserem fazer num protótipo, já que vocês vão desenvolver, por exemplo, vamos supor que o projeto de interfaces do site vocês vão fazer para mobile, vocês podem baixar, tem software para mobile, se vocês vão fazer uma parte do sistema, né, do trabalho 1 da prototipação, em mobile, uma parte em desktop, que tem uma tela maior, aí você também pode usar um software e outro usar outro software. Um eu posso fazer à mão, o outro eu posso usar o Paint, ou o PowerPoint, o Excel, não sei. Aí fica a critério de vocês. Tá? Então, o protótipo, na verdade, é o que for mais rápido, cômodo para vocês, para que vocês tenham uma visão deste layout,
desse projeto de interface. Não pode ser muito rabisco, só não dá para fazer assim um rabiscão, porque senão a gente não consegue testar, né? Então é importante só que vocês... a mão ali é para quem é bom de desenho, né? Para quem desenha bem bonitinho, assim, que tem aquela mão de designer mesmo, de quem fez desenho. E fica bacana, né? Fica parecendo o balsamic, que permite esse desenho desse jeito, né? Mas se não, não se arrisca. Mas é como vocês acharem melhor. Lembrem sempre o seguinte, quando a gente fala em começar a desenvolver um sistema, a fase mais difícil e mais demorada é o levantamento de requisitos, sem dúvida nenhuma. É muito demorado, é chato, não apresenta resultados. O teu cliente acha que você está enganando ele, porque você está lá já há um tempão, né, fazendo perguntas e não traz nada de concreto. Então, é uma fase ingrata. Na verdade, é fase de levantamento de requisitos. Tem que fazer com detalhamento, mas se não tem nada para entregar, porque ainda você está fazendo perguntas, questionário, reuniões, enfim. Nós temos que lidar com a ansiedade de quem está te contratando. Quando nós fazemos um levantamento de requisitos e usamos um diagrama, por exemplo, uma modelagem orientada a objetos, e nós utilizamos um diagrama de casos de uso para fazer essa definição de quem vai usar o sistema e quais são os casos de uso, as funcionalidades, vejam que vocês já estão respondendo a duas questões de tudo isso que eu peço para vocês. Quem vai usar o sistema são os atores. Quais as principais funcionalidades que o sistema vai ter? São os casos de uso. Quando nós iniciamos a documentação, seja por cenários ou por fluxo de eventos, que é o detalhamento desses casos de uso, vocês estão pegando cada caso de uso e estão detalhando ele em nível de interação. Então, vamos supor que você tem o cliente fazendo a compra da revista, né, dos produtos. Vai comprar produtos na banquinha. Como é que ele vai comprar? Então, ele vai selecionar o produto, ele vai adicionar no carrinho, vai clicar em comprar, ou para ele efetuar a compra, vai clicar em comprar, daí vai mostrar a lista dos produtos, ele pode atualizar, aí você vai colocando o passo a passo. Quando você faz essa descrição do passo a passo, no cenário, no fluxo de eventos, vocês já estão fazendo, na verdade, em forma de palavras, o desenho do que vocês querem enquanto fluxo. Pegar o diagrama de casos de uso, cenário e fluxos de eventos, na verdade, transformar isso em imagens, é o protótipo. Então, a gente diz o seguinte, o produto de um levantamento de requisitos é o protótipo, né? É aquilo que vocês conseguem mostrar e testar com o cliente. Então, você fez lá as entrevistas, já vai fazendo o protótipo, vai perguntando, assim, tá bom? Assim, entra aqui. E aí ele não vai ter na base de dados, não vai consistência, vai fazer uma simulação. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, ele serve para fazer, quando tudo isso estiver aprovado pelo teu cliente, aí que vocês começam a se preocupar com diagrama de classes, banco de dados ou base de dados que vocês vão utilizar, e aí os demais recursos tecnológicos. Por isso que o protótipo é importante nessa fase, porque, na verdade, ele faz o fechamento desse levantamento de requisitos. Ele faz esse encerramento do levantamento de requisitos. Dá até para fazer protótipo enquanto está fazendo o cenário e fluxo de eventos, porque daí você vai definindo com o cliente, né, com quem está te contratando, e você já vai atualizando na tua documentação. E aí nós fazemos um teste, na verdade, com o protótipo, para já fazer uma avaliação em termos de usabilidade e de ergonomia do sistema. Não em termos da interface, mas da interação do sistema. Tá? Tanto da ação quanto da interpretação, que é aquela figurinha que eu mostrei para vocês, a diferença entre interface e interação lá na primeira semana. Acho que daí eu abri para vocês na semana passada. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Na verdade, nós estamos seguindo o formato com que a gente faz um projeto, principalmente quando se faz um projeto com a preocupação
de um projeto de interface. Percebam o seguinte, não se aumenta serviço com isso. A gente utiliza do próprio protótipo, que já é um elemento essencial para fazer o desenho das interfaces com usabilidade e ergonomia. Tanto com os conceitos de usabilidade, quanto com os conceitos de ergonomia, se necessários. Então, e aí se faz um teste, o que só melhora no aspecto de projeto. O projeto fica mais confiável porque você está usando técnicas confiáveis de avaliação de protótipo e não algo que é subjetivo. Eu gostei da cor, acho essa fonte melhor. Acho, não é a questão aqui. Tá? Então, é bem importante até para vocês que vão desenvolver o TCC, ou que estão desenvolvendo o TCC, principalmente os que estão desenvolvendo o TCC 1, né? Que se faça no TCC 1 já o protótipo com avaliação de pelo menos um método de avaliação nesse protótipo. E aí um protótipo, claro, de alta fidelidade, que a gente faz essa avaliação. Protótipo rabiscado, daí não vai, né? O storyboard feito de qualquer jeito, a gente não consegue avaliar. Tá bom? Bom, de conteúdos e de tarefas, era isso. Ficou alguma dúvida em relação ao que é para ser entregue hoje, que vocês queiram que eu explique melhor? Se alguém tiver quiser que eu volte, por favor, levanta a mãozinha ou escreve no chat para mim, por favor. Em relação à tarefa que é da introdução. Precisa ser a introdução, assim, já bem detalhada, 10 páginas? Claro que não, né? É uma introdução em que vocês estão ainda pegando as principais definições, justificativas, vocês estão escolhendo. Posso depois voltar e complementar? Com certeza. Eu vou corrigir tudo isso, vou devolver para vocês e vocês vão completando com o que faltou e complementando no decorrer da disciplina. Nenhum dos capítulos é estático. Tá? Enquanto a gente tiver até o protótipo, que é essa fase inicial do projeto de interfaces, é aquela fase do ciclo ainda que você tem muitas alterações, tá bom? Isso eu falo para vocês num dos vídeos, eu demonstro, inclusive, essa questão das fases utilizando a prototipação, inclusive. Tá? Então, essa introdução ela não precisa ser com muitas páginas. Eu acho que uma introdução, olha, bem feitinha, explicando funcionalidades, objetivo geral específico, 2, 3 páginas, está de excelente tamanho. Menos que isso fique esquisito. Mas 2, 3 páginas, excelente tamanho. Tá? Então, essa é a tarefa de hoje. Para a semana que vem, vocês vão entregar o PDF com aqueles elementos que eu pedi para vocês. Então, tem a pesquisa, tem ali o levantamento de quem vai usar, vocês vão contar, vão pensar em como que vocês vão, o que vocês vão abordar nesse tutorial. Coloque, assim, os grandes temas, não precisa escrever, só vamos dizer assim, meu tutorial para ensinar as crianças lá na gestão ambiental sobre a fauna é para que eles possam conhecer os animais da fauna da comunidade ali, do entorno a que eles pertencem, diferenciar com os animais que se encontram em outros locais do mundo, realizarem um levantamento conhecendo as características de cada animal das espécies que estão ali no sertão da Bahia, ali no entorno da BR-135, vão fazer atividade com os estudantes, com os alunos, de fazerem os equipamentos para atividade em campo, imprimir, eles podem ajudar a recortar e montar os animais nos palitinhos, né? Colocar, organizar o espaço, fazer com que os alunos façam aquela busca, né, procurem os animais naquele espaço, as fotos dos animais, né? Registrar tudo isso com fotos, fazer um relatório final de como que os alunos se comportaram, de quanto eles aprenderam sobre esses animais e o quanto isso foi bom, tanto para os professores quanto para os estudantes. Vejam, olha quantos assuntos eu posso abordar nesse meu tutorial. Eu não falei nada sobre o que é
a onça, a jiboia ou sei lá o quê, só falei que eu quero falar sobre esses assuntos. É isso, tá? Que vocês vão me entregar. E aí, protótipo no dia 20. Tá? Então, essas 3 semanas, elas vão ficar mais em cima desses temas, porque eu preciso que vocês façam com atenção. Possivelmente, no dia 20, ou mais tardar no dia 27, já pegue alguns protótipos para a gente discutir em sala de aula, já abordando a avaliação, um método de avaliação, tá? Antes da gente seguir em frente com os conteúdos. Tá bom? Bom, então, ninguém, uma pergunta assim? Vou parar a gravação.